Olha o depoimento que eu escutei. Esse depoimento foi tão interessante que eu pedi à mãe permissão para contar ele onde eu fosse, quando eu falasse dessa questão. Ou seja, quando eu educo meu filho da melhor forma possível, eu garanto que ele vai ser um pleno homem de bem? Muito bem, então vocês já percebem isso. Aconteceu o seguinte, ela disse, esse seminário foram 8 horas, né? Foram 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, era para evangelizadores. E eu disse o que eu vou dizer aqui. Nunca eu devo levar o meu filho para a evangelização apenas se ele quiser. Eu tenho que trazer, quer ele queira ou não. Porque eu tenho o dever, como pai, de ser co-criador do meu filho. E eu tenho o dever de apresentar meu filho a Deus. E eu não preciso negociar que depois ele vai tomar um sorvete se ele for para a evangelização. Porque ele tem que vir e ponto. Do jeito que você leva para o colégio. Aí tem pais que dizem, não, mas eu não quero forçar meu filho. Eu digo, então radicaliza, não leva para o colégio, deixa ele quando ele quiser estudar. Deixa ele dormir quando ele quiser dormir. Deixa ele comer quando ele tiver vontade de comer. Você faz isso? Não, porque você tem um mínimo de... Espero que não. Tem um mínimo de responsabilidade. Então você tem que levar seu filho para a sua religião e ponto. Fizeram uma pesquisa que inclui os Estados Unidos e 22 países, que eram com alunos que faziam universidade com 22 anos de idade. E a grande questão dos cientistas incluíam 22 países, e foram alunos com 22 anos, incluiu o Brasil, incluiu Israel, países da Europa, da Ásia. Por que jovens com 22 anos de idade eram suscetíveis a se desenvolver com drogas e transtornos sexuais e outros não? Era a grande questão. Quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, a gente desenvolve uma metodologia. Essa metodologia ela tem o objetivo de que eu desenvolva isso de um modo tal que se a pessoa reproduzir essa pesquisa no Japão, ela pode ter resultados semelhantes. Porque eu criei uma metodologia que segue um paradigma, um padrão, que pode ser reproduzido em qualquer lugar. Então eles queriam saber qual era a variável, que nada mais é do que aquilo que varia na pesquisa, que explicaria o fato de que alguns jovens se envolviam com drogas e comportamentos sexuais transtornados e outros não. Aí começaram pelas variáveis. Seria cultura? Jovens que têm mais ou menos acesso à cultura? Não era determinante. Seria sexo? Por exemplo, meninas ou meninos homoafetivos ou heterossexuais seriam mais ou menos vulneráveis? Não definia. Seria o fato de serem pessoas de primeiro mundo ou de países em desenvolvimento ou países mais conflagrados em miséria? Essa variável também não determinava. Seria o fato de serem cristãos ou muçulmanos ou hindus ou judeus ou budistas? Também não. E aí eles foram aumentando o corte da pesquisa para chegar à idade mais tenra dessas crianças e quando chegaram aos 5, 6 anos, descobriram um padrão. O que impressionou esses cientistas, porque vocês sabem que a maior parte dos nossos irmãos do mundo acadêmico tem uma tendência materialista muito forte. Porque o Deus que a eles é apresentado é tão Harry Potter que dá vontade de não acreditar, obviamente. E faça-se o sol, puxa de uma cartola, está lá o sol. Aí uma pessoa que estuda ciência, que vai ver que não foi daquele jeito, não consegue acreditar. E aí eles começaram a se impactar, porque a descoberta tinha a ver com religião. Eles descobriram o seguinte, que todos os jovens que não estavam vulneráveis ao desenvolvimento com drogas e sexualidade desviante tinham um comportamento comum, independente de que país, de que cultura, de que religião e de que condição financeira. Eram jovens que, quando eram crianças, frequentavam com seus pais a sua igreja. Não importou se eram muçulmanos, budistas, hindus, judeus ou cristãos. O que era comum, essas crianças frequentaram na infância a religião dos seus pais. E o que impressionava os cientistas era como algo que é inculcado aos 6 anos gera em você competência para enfrentar a tentação aos 22. Voltemos à questão 383. Por que passamos pela infância? Porque nós temos um período de tempo acessível para impressão de valores. Você imprime esses valores e quando o indivíduo sai de casa, porque os nossos filhos não são nossos filhos, como dizia Khalil Gibran,
Quando ele sai de casa, ele foi vacinado. Ele é tentado, mas ele não cai. Aquele que não recebeu esta vacina de novos valores, ele é tentado e ele cai. Aí essa mãe deu o seguinte depoimento para mim. Você disse hoje de manhã que nós devíamos levar os nossos filhos para a evangelização à força, quer eles quisessem, quer não. E aí eu liguei hoje para o meu filho, porque eu sempre fiz isso e eu achei que eu estava errada. Então eu vou contar um pouquinho da história desse meu filho. Quando ele tinha 6 anos, eu percebi algo diferente nele. Ele estava vendo um concurso de dançarinas e disse, ela vai pleder porque ela não lhe bolou. Aí ela olhou assim, não, é porque, eu estou falando como a criança falava mesmo, né? Ela vai perder porque não rebolou, né? Ela vai pleder porque não lhe bolou. Aí a mãe fez assim, como é que essa criança... Aí Carlinhos de Jesus, que é um bailarino famoso, disse, você está desclassificada porque essa dança particularmente exigia que você rebolasse. Aí a mãe olhou para a criança e fez, quem és tu, criatura de onde vem? Aos 12 anos, esse filho chegou e disse, mamãe, eu lhe amo, mas eu lhe odeio, eu queria que você morresse. Ela fez, como assim, meu filho? É porque, mamãe, tem muita coisa que eu queria fazer, mas eu sei que você não vai deixar eu fazer enquanto eu for criança ou de menor. Ela fez, de fato, meu filho, enquanto eu puder, aquilo que você tiver como deficiência, eu não vou deixar ser exercida. Aí ela disse, então hoje, depois que eu saí aqui desse primeiro turno, fui almoçar em casa, de propósito que eu queria ligar para esta minha filha. Aí eu liguei para essa minha filha que mora na Espanha. Ela disse, gente, não era um filho? Tinha virado travesti. E aqui, nesse momento, não vai nenhum tipo de, digamos assim, de condenação à orientação sexual. Nada a ver com isso. Vamos ser bem claros, por favor. E aí ela disse assim, meu filho, minha filha, hoje eu ouvi um rapaz dizer que era para levar o filho à força para a evangelização. Eu passei a vida lhe levando à força para a evangelização na Federação Espírita Paraibana. Eu acertei. Aí ela disse assim, mamãe, você não sabe como. Porque você sabe, mamãe, que eu não sou uma pessoa muito boa. Você sabe desde cedo, você como mãe identificou isso em mim. E hoje eu só não sou pior por causa da evangelização. Mamãe, você não sabe quantas vezes eu pensei em matar pessoas aqui. E toda vez que eu penso em matar, eu lembro de André Luiz sofrendo no umbral e desisto. Mamãe, toda vez que eu penso no danado do umbral, eu fico menos ruim do que eu sou. Então, minha mãe, pode ficar em paz, porque a senhora acertou. As poucas virtudes que eu tenho foi da sua insistência em me levar a conhecer o Evangelho. Mas, mamãe, eu prometo, um dia ele vai entrar na minha vida com mais força. E ela sentiu paz, porque ela cumpriu o dever de apresentar Deus para o filho dela. Porque um dia você pode até ter um filho que vira, sei lá, budista, muçulmano, vai virar batista, não importa. Mas ele vai ter uma referência, Deus. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.